tudo bem? Meu nome é Adriano Albano. Eu vim aqui falar para vocês sobre esse grande projeto, como construir um polo EAD de milhões. Olha só que legal. Você que já tem um polo de educação à distância, ou você que pretende abrir, investir nessa área da educação. Como é que está esse mercado? Vale a pena investir? Como é que eu faço para ter as melhores estratégias, para ter sucesso como um polo de educação à distância? Até porque tem muitos polos em todo o Brasil. E como é que eu me destaco nesse mercado? É tudo isso que a gente vai ver nesse projeto. Muita coisa legal que vocês vão ver de uma forma conceitual, de uma forma prática e com muita interação, muita troca de ideias com profissionais do mercado e com parceiros em todo o Brasil também. Então, mas antes de mais nada, quem é Adriano Albano? Vocês vão ver aí no nosso site, tem muita informação aí sobre a minha vida aí, profissional, sobre os resultados também. Rapidamente aqui eu vou falar. Eu já fui do mercado, eu já fui funcionário público, né? Trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, depois entrei aí para a iniciativa privada, fui trabalhar na área de varejo durante muitos anos. Isso me trouxe uma visão muito rápida, muito dinâmica do mercado, com respostas rápidas, respostas inteligentes, com muita análise daquilo que está acontecendo no mercado. Depois entrei no mercado educacional, e aí como gestor de marketing, gestor de instituições de ensino, onde eu criei a marca Uninter, por exemplo, a marca que hoje é uma das maiores do país. Na época de 20 mil alunos, crescemos para 140 mil alunos em todo o Brasil. Então foi feito um trabalho bem legal. Então com essa visão realmente de matriz, né, entender aquilo que o polo precisa e como você faz aí para direcionar muito desse trabalho, para treinar e assim por diante. Depois eu fiz um trabalho com uma agência de propaganda, ou seja, também como comunicação, porque eu sou um profissional de comunicação. Então eu trabalhei com uma equipe de mais de 40 pessoas, fazendo criação de campanhas, fazendo produção de muito material gráfico, material eletrônico, né, produção de grandes páginas interessantes, interativas na internet, criando também muitas campanhas, muitos comerciais. Fizemos também muito trabalho de eventos, enfim, com uma grande equipe comandada aí por mim. Então, com toda essa experiência, trouxemos isso para dentro de uma instituição de ensino, trazendo inclusive o dinamismo do varejo também. Depois, eu fui para uma outra instituição de ensino, para o Unicesumar, também como diretor de marketing e vendas, trazendo essa minha experiência também, tendo outras realizações também como diretor de marketing. Aí eu parti para um outro desafio, que é ser polo. Aí com uma outra visão, então estar na ponta, utilizar tudo aquilo que eu aprendi em termos de estratégia para ver se realmente funcionava na ponta. E aí sim crescemos muito mais como estratégia, aplicando muito desse conhecimento, utilizando novas estratégias, sentindo exatamente o mercado, vendo algumas visões anteriores, ajustando algumas visões anteriores. Ou seja, hoje toda essa minha visão, né, matriz de varejo, de agência de propaganda, né, de comunicação, de polo, me faz entender tudo que se precisa em todas as áreas para que você realmente tenha sucesso e possa ter sucesso num polo de apoio presencial. Então, esse é o meu trabalho, o resumo do meu trabalho. Vocês vão ter ainda a oportunidade aí de conhecer um pouco mais desse trabalho em outros vídeos. Mas nós temos aí em nosso mercado as nossas dores. Quais são as nossas necessidades nesse mercado de educação? É isso que a gente quer trazer em nosso curso aqui, que é em nosso projeto, que é o Polo EAD de Milhões. Abertura de polo em cada esquina. Essa é uma grande preocupação, mas está abrindo um monte de polo, a cada esquina está abrindo um, hoje abriu mais um concorrente, oferecendo algumas condições que a gente não consegue alcançar, ou enfim. Então essa é uma primeira preocupação. Como é que eu faço, né, para atuar em função disso? Descontos cada vez maiores para conseguir matrículas. Eu tenho que agora cada vez dar mais descontos, eu não consigo matricular porque meu concorrente também está atuando, tem muita opção no mercado. Como é que eu faço? É isso mesmo? É por esse caminho? Não é? Quando eu tenho estratégia de preço, como eu faço, ou como eu faço para fugir disso também e ser muito eficaz e trazer volume. Tudo isso nós vamos ver aí. Essa é a nossa proposta do curso. Curso ticket médio baixo, consequências no repasse, sim, porque na verdade você tem que ser sustentável. Um polo tem uma série de despesas, precisa investir também, isso não é simplesmente você vender e ter volume.
de alunos, você tem que ser sustentável. Então, como é que você trabalha para que você tenha um ticket médio inteligente? Como é que é um trabalho inteligente nesse sentido? Estratégia de buscar leads a todo custo. É isso que você faz hoje? Quer dizer, então vamos lá, vamos buscar lead? Legal, tem que buscar lead, tem muita estratégia interessante, a gente vai discutir muito aqui isso, como fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma interessante, de uma forma eficaz. Temos de buscar leads em ações promocionais presenciais, né? Quando a gente fala do offline, e quando a gente faz também no digital, como você faz isso de modo eficaz, mas cuidado, a sua preocupação é que na verdade você só vai lá buscar estratégias a qualquer custo para esses leads, é só isso que você faz na sua estratégia? Tem muito, mas muito mais do que isso para que você tenha sucesso, tá? E os seus leads são quentes, quer dizer, você faz todo esse trabalho e tudo mais, mas aí quanto você perde tempo realmente com leads que não vão te dar retorno? Por isso que você precisa ser eficaz em todo esse trabalho antes disso. Ação promocional efetiva. Todas essas ações que você vai fazer levando a sua empresa e podendo oferecer, e aí sim você ter a troca em termos de levar lead, levar um interesse. Como é que ela é feita? E, gente, isso aqui tem muita coisa legal para se falar, muita coisa inteligente, muito exemplo aí do mercado, muito exemplo de aplicações nesse sentido que a gente fez e que deu muito resultado. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos trocar ideias, você vai trazer um pouco daquilo que você fez, a gente traz aquilo que a gente fez, a gente troca muita ideia legal. Comunicação efetiva, a sua comunicação, gente, com muito cuidado, a comunicar não é só comunicar, é comunicar do modo que as pessoas entendam e do modo que traga resultado. Então, a gente fala muito em comunicação nesse mercado. Tá? Eu digo que 90% da comunicação é uma comunicação ou igual ou errada. Comunicação que não traz nada, não agrega. Então, essa é uma grande dor do mercado. Contratação e motivação da equipe. A gente precisa, assim, a gente trabalha com vendas. Como é que você faz isso com a sua equipe? Quais são as estratégias que a gente pode trabalhar com as equipes para isso? Como contratar da melhor maneira? Quais são as funções interessantes que você precisa ter no seu polo? Isso quem está falando é quem realmente vivenciou, né, com uma grande rede, né, com mais de 11 mil alunos dentro da minha micro-rede, com excelentes resultados, né, com o pessoal muito motivado também. Venda de valor versus preço, é muito importante entender a questão do preço e valor. Isso a sua equipe precisa entender, você precisa entender, para assim você fugir daquelas armadilhas anteriores que a gente estava falando, em termos de bolsa de estudos, ticket baixo, e você não ficar só à mercê disso. Como você trabalha isso, como você treina a sua equipe também em função dessas estratégias. Você é pequeno em função da sua universidade tradicional, daquela que está há muitos anos lá, você é só um polo, nesse sentido de que parece que você é pequeno, que você não tem a significância daquela instituição tradicional. Opa, isso a gente vai trabalhar muito, questão de relacionamento, construção de marca. Isso você pode ter o mesmo nível de importância da universidade de 50, 60 anos da sua região. Muito importante a gente trabalhar isso também. Resistência ao EAD, gente, a gente esquece às vezes de trabalhar que as pessoas entendam o benefício da educação à distância e que ele evoluiu e continua evoluindo cada vez mais. Trabalhar sim a metodologia e utilizar inclusive os diferenciais pedagógicos para a venda. E aí você trabalha essa questão da resistência a EAD, não é só do seu aluno, do seu prospect, é também de formadores de opinião, muita coisa legal para se trabalhar. Seus alunos desistem facilmente? Sim, tem muita gente que desiste facilmente, tanto no presencial, mas no EAD, por falta de um trabalho inteligente. Como você faz esse trabalho, a gente vai abordar também. Então, o que a gente vai falar nesse nosso curso, gente? Como construir um polo de milhões. Nós vamos capacitar gestores, lideranças e colaboradores. Tá? É para a equipe toda. Né? Tem coisas que é muito bem voltada para a questão realmente da gestão, mas todo mundo precisa entender também, porque precisa auxiliar realmente esse trabalho de polo e da instituição. Então não é só para polo, é muito voltado a polo, mas é voltado para a sua matriz também, para entender também como cobrar do polo, como apoiar o polo em todo esse trabalho. Né? Eu gosto muito mais dessa palavra apoio, né, do que qualquer tipo de cobrança. É tudo realmente um trabalho em conjunto, né? É parceria, polo e instituição.
utilizando a experiência de ações que já deram certo, gente. Eu não vou trazer aqui conceitos do que eu acho que, ó, eu li aqui, o Philip Kotler falou tal coisa. Sim, é muito importante você trazer a parte conceitual, né, de grandes pensadores, de grandes estudiosos, né, nos assuntos, mas você utilizar isso e, peraí, como é que realmente foi na prática eu ter aplicado isso? A gente vai trazer muitas e muitas, mais de 100 exemplos de práticas que deram certo e que você pode aplicar aí na sua região, e você vai trabalhar também o planejamento disso, e a gente vai trocar ideias, você vai trabalhar também, escrever, planejar também junto com a gente, visando melhores resultados em vendas, em permanência e consequentemente lucratividade também, falando aqui de ticket médio, falando em termos de sustentabilidade também, ok? Então nós vamos ter vários itens aqui que já foram citados, mas assim, vamos trabalhar a análise de mercado, entender muito a sua concorrência, o que você precisa entender da sua concorrência, muitas vezes através até de um cliente oculto, o perfil do aluno, vamos entender qual é o perfil do aluno EAD, e cuidado com armadilhas nesse sentido, de achar que aluno, por exemplo, só quer preço, ou peraí, tem muitos nichos nesse mercado, tem muitos trabalhos inteligentes que você possa atuar, inclusive também em relação a preço. Quais são as tendências do setor, então vamos entender muito o mercado, você entendendo o mercado, você vai entender como você pode crescer na sua região, crescer em micros regiões também. Papel do polo na parceria com a instituição, como é que se dá essa parceria com a instituição de ensino, qual é o papel de cada um e o que cada um pode fazer em termos desse crescimento, isso é muito importante. Vamos falar muito de construção de marca aqui, pensando em termos de produto, como eu trabalho para que eu tenha assim o melhor produto que as pessoas entendam como funciona, seja um produto EAD, ou seja como um meu EAD, né? Como realmente funciona, a comunicação, como se dá essa comunicação, como eu sou efetivo nessa comunicação, para que realmente eu tenha os resultados, e a comunicação não é só a promocional também, é a institucional. O ponto de venda, como eu trabalho melhor essa questão do ponto de venda e que ele me ajude a criar, né, a questão de uma construção de marca legal que me ajude a vender. O atendimento, importantíssimo aqui essa questão do atendimento, como fazer isso da melhor forma e como eu padronizar e quais são os passo a passo de cada atendimento, né, de cada fase desse atendimento. A gente vai falar muito sobre isso, tem muita coisa para falar isso e de treinar realmente a sua equipe para que você tenha, para que o cara chegue aí, né, o prospect chegue no seu polo e que ele saia realmente matriculado. Não tem jeito com o atendimento que você vai ter. Muito completo e dando realmente muita segurança. Relacionamento com o mercado, ele vai trabalhar muito isso, muito mesmo. É muito importante que você trabalhe isso, porque para o seu polo ser grande, para você ser um polo de milhões, você tem que ser grande em termos de pensamento, grande em termos de representatividade. Você não precisa ser um polo grande, você precisa pensar grande e dar os resultados para a sua região, contribuir para a sua região, assim como a universidade tradicional da sua região já contribui. Tá? Então a gente vai trabalhar muito o relacionamento com a empresa, não é convênio do desconto e pronto, seu relacionamento não é muito mais do que isso, uma forma muito mais inteligente. Escolas, olha o quanto que a escola precisa da gente e quanto a gente precisa da escola, olha só, essa união de forças aqui é muito legal. Veículos de comunicação, sim, o quanto que eles representam em termos de opinião e o quanto que uma universidade pode trazer em termos de comunicação, de novidades, né, para o mercado e como pode contribuir para isso. Você pode estimular muita coisa interessante aqui de mídia espontânea, por exemplo, prospects, como é que eu trabalho, inclusive mostrando, né, uma construção de marca, antes mesmo dele ser meu aluno, como é que ele me ajuda a construir a marca a partir do momento que ele participa, por exemplo, de um evento onde ele entendeu o que é a instituição, ele sai maravilhado de lá e ele já sai falando muito bem da instituição também. Então esse é um dos exemplos de um dos trabalhos que eu posso trabalhar de construção de marca por quem ainda nem é nosso aluno. E quem é aluno é o principal vendedor nosso, não é nem a sua equipe, é o aluno, aquele que já estuda com você, que vai chamar muito atenção pelo seu nível de satisfação, por aquilo que ele já está aprendendo e já está trazendo para o mercado. Então, você usar isso a seu favor e beneficiando também os alunos, isso é muito legal. Isso tudo vai te ajudar a construir uma marca muito forte
E aí a gente vai trabalhar muito o planejamento disso tudo, né, dessas estratégias. Nós vamos trabalhar propaganda, então como você fazer então a propaganda, a comunicação, você entender como você faz a comunicação, mas como você vai trabalhar, quais são os meios, inclusive, em termos de propaganda, e como você define um plano de mídia, quais são os indicadores para isso. Peraí, como é que eu escolho? Por que eu escolho uma rádio? Por que eu escolho a rádio X e Y? Tá, agora que eu escolhi a rádio, como que eu vou anunciar lá? Que período? Que horário? Então isso tudo a gente vai ver isso de uma maneira bem inteligente aqui, tá? Marketing de guerrilha e mídia gratuita, tem muita coisa inteligente também de se trabalhar sem gastar dinheiro, mas que você apareça e que de repente você seja aí desejado a partir de um trabalho de marketing de guerrilha, que tem todo um conceito interessante aqui quando a gente fala de guerrilha, a gente vai ver isso. Mídia on e mídia off, qual a diferença disso? O que é legal quando eu falo de mídia off, o que é legal quando eu falo de mídia on, quais são as vantagens, quais são as diferenças, quais são os benefícios. E o marketing digital, o que você realmente precisa entender de marketing digital, que muita gente no desespero, na ânsia, eu preciso buscar lead, eu preciso ter as melhores estratégias no digital, então eu vou fazer um curso no digital, e aí você esquece que na verdade o seu ponto forte não é esse trabalho, porque para você entender do digital, você vai estar todo momento fazendo o curso e tem gente especialista nisso. Você precisa entender do seu negócio e tem muita coisa para você fazer e você ter as melhores agências, mas sim entender o que possa ser feito sempre em conjunto para que te entreguem o melhor resultado. Então, o que exatamente você precisa entender do marketing digital? É isso que a gente vai mostrar para você, aquilo que vai te fazer com que realmente você tenha sucesso e como parceria, ok? Funil de vendas, como é que é um funil de vendas, como é que funciona a decisão de compra, vamos entender muito bem isso antes mesmo dele ir lá comprar. Como é que funciona esse processo e como você contribui para que ele já comece a pensar em você antes mesmo dele ter decidido pela compra. Captação de leads on e off, como é que você pode captar leads, como é que você consegue captar leads, como é que você tem sucesso em captação de leads e de várias formas, gente. Então se você quer buscar leads, legal, nós vamos te ensinar a buscar isso de uma forma eficaz, ok? E de forma inteligente também. Conversão e mimos, que também não é só captar leads, você precisa converter. Quanto você converte a 10%? Meu Deus do céu, 10% dos leads que você captou, você converte? Dá para melhorar isso? E como é que você trabalha isso? Como é que você mima esse candidato? Como é que você mima depois o aluno, inclusive? Então tem muita coisa legal e inteligente aqui. Objeções, gatilhos mentais e pós-venda. Você tem muita estratégia em termos de convencimento nessa hora da venda e como é que você vai utilizar e o que utilizar para que você realmente venda melhor, venda de uma forma mais garantida, mais rápido, enfim, tem muita coisa aqui que a gente vai falar, você vai dizer, poxa, que legal, isso aqui mudou, uma chavezinha que eu mudei aqui mudou muito o meu resultado. E plano de ação, tudo isso que você aprender, você tem que ter plano de ação com a sua equipe, por isso que você vai aprender isso tudo com a sua equipe também, para você então, opa, legal, então agora vamos começar a planejar isso, aquilo, e a gente começa a ter resultado, depois você faz uma análise disso tudo, e aí ajusta o caminho e vai, continua, daqui a pouco você ajusta também, quando você vê você está cada vez melhor nesse processo, tá? E papel do polo na permanência, papel do polo na permanência, tem todo um trabalho que você acha que não tem nada a ver com o polo, o polo tem um papel primordial nessa questão da permanência, vamos entender isso também. E entender um pouquinho da gestão de polos, né? Como é que eu trabalho na questão do endomarketing, a questão dessa motivação, né? Desse envolvimento dos nossos funcionários, como é que eu trabalho indicadores de performance para ter uma equipe autogerenciável e que dê resultado a partir de todo esse trabalho em termos de indicadores e de ferramentas. E processos muito bem definidos, que você não precisa a todo momento dizer o que precisa ser feito, que isso já está lá delineado e que a coisa vai funcionar automaticamente, tá? Então tem muita coisa legal aqui, muito conteúdo legal neste curso para você fazer com a gente. O objetivo nosso aqui então é que você tenha um trabalho muito completo para você ter um sucesso a médio e longo prazo, muito importante isso também, gente, a médio e longo prazo. Não, você acha que de repente, opa, quero aprender rapidamente aqui, quero captar melhor aqui para uma ação desse fim de semana. Tá, legal, você vai aprender sim,
ações para isso, mas você vai aprender muito mais coisas para que seu polo seja sustentável a médio e longo prazo, que você possa crescer sempre, para você se tornar um polo de milhões, não é do dia para a noite. Com a construção de uma marca forte, construção de marca, olha só, construção, você vai construindo, você vai crescendo, você vai se tornando robusto, forte, ninguém te derruba, bem relacionado e conectado por meio de uma comunicação inteligente, somada a excelentes estratégias comerciais, tornando-se uma instituição relevante e desejada. Vamos falar muito sobre isso. Não é você tem que ficar correndo atrás do aluno, necessariamente, o aluno vai começar a vir muito atrás de você. Aí, realmente, é o seu auge, né? Resultando em captações exponenciais, com elevado ticket médio. Olha só, capta bastante e com ticket médio elevado. Isso é o nosso sonho, né? Sonho de qualquer polo, ok? E com alunos fiéis. Não adianta também entrar um monte de gente, daqui a pouco um monte de gente desiste, né? Transformando-se aí sim em um polo de milhões. Efetividade, mão na massa. Essa é a proposta também desse curso. Ou seja, não é só conceitual. É conceitual sim, mas mão na massa. A gente vai ter um trabalho aqui para entender como se faz e vai fazer. Então você vai receber aqui um kit de milhões. São mais de 70 aulas exclusivas que você pode assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Então, falamos de online, esse também curso é online. Então essas aulas gravadas vão sendo disponibilizadas aí à medida que você vai avançando no seu curso. E a gente vai seguir um cronograma. Então a partir do momento que você assistiu determinadas aulas, chega um determinado dia, está lá agendado, a gente tem um encontro, por exemplo, para conversar e trocar algumas ideias, que são os próximos itens aqui. Então, nós temos então acesso à plataforma online da Hotmart, que é uma plataforma completíssima, uma plataforma aí que é líder mundial, em 29 milhões de usuários, e que você tem aí várias ferramentas nessa plataforma, inclusive ferramentas de pagamento também, né, de acesso aí a conteúdos e assim por diante, ok? Nós temos então conceitos fundamentados, como eu falei, ou seja, baseados, sim, não na minha opinião, e sim naquilo que de grandes estudiosos tiveram sobre o assunto. Nós vamos ter explanação de mais de 100 exemplos de aplicação prática, então eu vou mostrar tudo aquilo que a gente fez. Ó, isso aqui, né, segundo o conceito, funciona dessa forma e a gente aplicou. Aplicamos assim, depois aplicamos assado, e assim, e aí esses são todos os exemplos que vocês vão entender como se faz, né, acontecer. Depois nós vamos com atividades, né, com exercícios práticos e depois feedback em grupos. Então a gente vai com esses exercícios, você vai fazer, você vai encaminhar e a gente vai discutir esses exercícios em aulas ao vivo. Então, aquelas primeiras aulas não são aulas gravadas, a gente vai ter aulas ao vivo, onde a gente vai trocar ideias. Olha só, o João aqui me mandou aqui um material, tudo claro, a gente só vai divulgar aquilo que o material que vocês autorizarem. E aí a gente vai trocar ideias e aprender também uns com os outros, tá? Então isso é muito legal, gente. Aprender, olha só quantas cabeças pensantes aí pra gente aprender junto. Mentoria em grupo fechado de WhatsApp, para sanar dúvidas comuns a todos. Então a gente vai ter um grupo lá e a gente vai postando algumas informações que são as dúvidas mais comuns, ok? Nós vamos ainda ter um material didático, olha só, material belíssimo, né, editado, né, por profissionais aí que já editam materiais, inclusive, para metodologia de educação à distância. Material colorido, ele será em formato digital. Então até o final do curso você vai ter esse material completo, que ele vai sendo construído ao longo do seu curso. Ele já está todo escrito, ele vai sendo finalizado e até o final do curso você tem ele aí no modo aí 100% completo para você ter nas suas mãos, tá? A gente ainda tem um bônus que é encontros online, que é aquilo que eu falei para vocês, transmitidos ao vivo para reforço e feedback, 2 exercícios propostos, tá? Esse é um bônus, né, do curso, e tem um bônus extra aqui, olha só que interessante, gente. Encontro online, transmitidos ao vivo com convidados especialistas. Eu vou trazer, por exemplo, um assunto de muito interesse, a questão de entender o marketing digital, como é que funciona uma agência, o que ela pode contribuir. Vou trazer um dono de uma agência aqui, vou trazer um outro dono de uma outra agência, e vamos discutir isso para vocês entenderem como é que funciona isso no mercado. Vamos trazer empresas especializadas em captação de leads, como é que é feito esse trabalho, como é que são esses exemplos. Vamos trazer especialistas de vários assuntos aqui, relacionamento com o mercado, vou trazer profissional de relações públicas,
e assim por diante. Então, e para a gente discutir, trocar ideias, né? Vocês não vão ver só a experiência do Adriano, vocês vão ver a experiência de vocês mesmos. Quando a gente troca ideias, vocês vão ver a experiência de outros profissionais do mercado. Olha só que rico que se torna aí esse curso. E isso tudo dá mais de 200 horas aula, né? Aulas gravadas, aulas ao vivo, encontros com convidados, mentorias, exercícios, leitura e estudo individual, ok? Então, um curso bastante completo. Espero que você goste. Espero você aí no decorrer do curso, a gente possa trocar grandes ideias e aprender todo mundo junto. Valeu? Abraço!